Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vou-vos deixando entrar aqui na nossa sala. Muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. E estou aqui hoje como anfitriã deste webinar, conduzido aqui pela Unit. Dou as boas-vindas também aos nossos oradores de hoje, ao Eduardo Silva e à Paula Marques. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal de YouTube da CCIP. Vou passar a palavra aqui aos nossos oradores e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Muito obrigado, Inês, e muito obrigado pelo convite da CCIP, e bom dia a todos, e obrigado pela vossa presença neste webinar. Sabemos que cada vez o tempo escasseia mais, por isso é um prazer estar aqui convosco. A nossa ideia para hoje, sobre este webinar é falar de como a investigação e desenvolvimento, nas empresas pode ajudar a reduzir o IRC a pagar. Mas se calhar, antes de começarmos a falar daquilo que nos trouxe, começámos pelas apresentações. Começando por mim, o meu nome é Eduardo Silva, sou atualmente o diretor de operações da Unit Consulting e tenho 17 anos de experiência em consultoria de ideia, ou seja, aquilo que vamos falar hoje é algo que já faço há 17 anos, apoio as empresas em consultoria de ideia, seja ao nível dos incentivos financeiros, seja ao nível dos incentivos fiscais, também os ajudo naquilo que é a concepção e desenvolvimento de roadmaps de novos produtos e serviços à sua medida e ao longo dos anos tenho vindo a trabalhar com diversos sistemas de incentivos, desde Portugal 2020, o Horizon, ainda o tempo do Ucrânia e, como disse, o CIFID. Se calhar passava a palavra à Paula para que ela se apresentasse. Olá, bom dia a todos. Eu sou Paula Marques, trabalho na Unit Consulting como consultora de ID. À semelhança do colega Eduardo, também tenho aqui vários anos de experiência na viabilização de projetos de ID, quer na área de fiscalidade, no âmbito do CIFID, que será o tema de hoje, quer também no âmbito do Portugal 2020 e agora mais recentemente do Portugal 2030. Começando aqui a nossa apresentação e começando de uma forma diferente, normal, ou seja, temos aqui um objetivo de tentar que isto seja o mais interativo possível e, sobretudo, conseguir dar resposta às questões e às dúvidas que trazem quem nos ouve, aqui até hoje. Por isso, ia pedir que começassem por entrar aqui no Mentimeter, usando o vosso QR Code, acedendo aqui a este sistema. Em cima podem ver o código de acesso e será algo que vamos usando ao longo da sessão. O objetivo, vão-vos sendo colocadas questões para que também interajam connosco, para percebermos quais as vossas dúvidas, quais as questões, quais os pontos que gostariam de ver tocados, para que no final da sessão e estas questões vão sendo colocadas ou por mim ou pela Paula, várias das questões, para que no final da sessão consigamos efetivamente perceber se demos resposta àquilo que eram as vossas dúvidas e aquilo que vos trouxe aqui hoje, e se não, irmos correndo as várias dúvidas, as várias questões, para que o possamos fazer no Q&A final. Pronto. Só aguardar aqui mais um pouco para que todos possam aceder aqui ao QR Code, ir entrando e começando aqui a preencher. Isto para nós era importante para que efetivamente isto não seja mais um webinar onde estamos aqui a fazer um monólogo, mas sim algo que vá ao encontro das vossas expectativas. Por isso pedimos que adiram sem medo. Nós prometemos que não guardamos os dados. No fim, isto vai toda a vida. Acho que já tiveram tempo todos de entrar. Começando então aqui e começando com uma pergunta aqui um pouco algo provocatória. Ou seja, e se o RC não fosse uma fatura inevitável? Ou seja, como muitos de nós sabemos, Portugal tem um sistema fiscal altamente complexo, existem centenas de benefícios fiscais, o que faz que, consequentemente, sendo tantos, a maior parte de nós desconheça a grande maioria deles. Ou seja, nós hoje vamos falar de um em específico, mas existem vários, e nós mesmo, nós próprios na Uni também trabalhamos com vários, aqueles que são mais relevantes para as empresas. Mas existe uma grande panóplia. A título de curiosidade, neste momento até existe um grupo de trabalho criado pelo governo para estudar isto, para que se tente simplificar, porque efetivamente o número é tão grande, mas a adesão acaba por ser tão baixa por parte das empresas que se torna óbvio para toda a gente que o sistema é complexo e com isso inviabiliza que efetivamente estes mecanismos tenham uso para o que foram criados, ou seja, para que as empresas em determinado âmbito, porque um benefício fiscal tem sempre um âmbito
pré-definido para si, para que as empresas que atuam ou que estão a fazer coisas nesse âmbito, efetivamente usufruam desse benefício fiscal. No caso do CIFID, que é o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, e aquilo que nos traz aqui hoje, como vamos ver no slide seguinte, claramente acaba por ser um benefício fiscal muito pouco usado. Mas já lá vamos. Começando pelo início e dando-vos só aqui um breve enquadramento com aquilo que foram os números do ano fiscal 2024, estamos a falar de um ano fiscal onde foram submetidas pouco mais de 3.000 candidaturas. Foi um ano de inversão, já agora a título de curiosidade, desde que há registro, que é desde 2006, e a Agência Nacional de Inovação publica estes números, o CIFID tem vindo a crescer e nos últimos anos vinha a crescer de forma muito acentuada, obviamente também por força do investimento das empresas em fundos de ID, mas vinha a crescer de forma muito acentuada. Por exemplo, em 2023 foram submetidas mais de 5.000 candidaturas. Pronto, o ano passado foram submetidas um pouco mais de 3.000. Como podemos ver, foram submetidas candidaturas por empresas de qualquer dimensão e, como falaremos a seguir, de diversos setores. O CIFID acaba por ser um benefício fiscal muito, muito, muito democrático. Se olharmos aos dados que existem, como eu disse há pouco, desde 2006, estamos a falar de mais de 11.000 empresas que já concorreram, como diz no slide, e estamos a falar de cerca de 36.000 candidaturas. Ao longo de todo este período, para terem aqui uma ideia, já foi apresentada uma despesa de IDE superior a 20.000 milhões de euros e já foi atribuído um crédito fiscal de mais de 8.000 milhões de euros, ou seja, são números bastante expressivos. E se nós cruzarmos aqui os dados do CIFID do ano fiscal de 24, como por exemplo o número de empresas ativas em Portugal, mais de 1,5 milhão, vemos que nem 1% das empresas neste momento usufruem deste benefício fiscal. Obviamente que nem todas as empresas têm despesa em ID, mas, e como vamos ver hoje, muito provavelmente são muitas mais as que têm despesa de ID do que aquelas que o acham. E daquilo que é a nossa experiência no terreno, este número poderia ser muito superior e, efetivamente, àquilo que encontramos no tecido empresarial nacional, temos matéria para que ele aumente. E para isso, se calhar começávamos por onde? Por desmistificar aquilo que é o mito da investigação e desenvolvimento. Muitas vezes, e muitas empresas, e no dia a dia nós encontramos isso, a maior parte das empresas acham que só faz ideia aquelas empresas que têm patentes, que têm laboratórios dedicados de setores ultra desenvolvidos, como a parte das TIs, as inteligências artificiais, as farmacêuticas, ou seja, aqueles laboratórios científicos, empresas que tenham equipas altamente dedicadas. E isto não é verdade. Ou seja, nós encontramos investigação e desenvolvimento em várias empresas e provocadas por diversas necessidades. Desde logo, sim, existem empresas que, com ou sem departamentos dedicados, eh, fazem de um dos seus principais pilares de atuação a inovação e querem garantir desde sempre a sua diferenciação, a diferenciação dos seus produtos no mercado e traçam um roadmap de ideia e de forma muito consistente vão investindo em projetos de ideia para garantir que a sua oferta se diferencia no mercado e está ao nível do estado da arte. Mas, por outro lado, encontramos muitas lógicas diferentes destas. Por exemplo, eu diria que até o grosso da ideia nasce da necessidade, muitas vezes uma necessidade imposta pelo mercado ou imposta pelos próprios clientes que pedem às empresas algo que elas não estão habituadas a fazer, que se calhar nunca foi feito, e isso obriga-as a ir além daquilo que já fazem atualmente, a partir pedra, a rever os seus processos, para que consigam entregar ao mercado aquilo que ele está a pedir. E quando falamos em ID, não estamos só a falar de novos produtos, muitas vezes vamos encontrar a ID ao longo do processo. Por exemplo, pode-se dar o caso, e vemos isso agora muito com a questão da sustentabilidade, de o produto final não está a ser muito diferente daquilo que já era, mas todo o processo foi sendo revisto, redefinido. Se calhar tivemos ali alterações ao nível dos equipamentos, tivemos que conceber e desenhar novos equipamentos, novos mecanismos ao longo do processo, e isso também pode ser ideia. Outro ponto muito interessante, onde normalmente também vamos encontrando ideia, é ao nível do processo interno. E isto encontramos em empresas que têm ecossistemas complexos,
por exemplo, tem infraestruturas informáticas bastante complexas, compostas por dezenas de softwares diferentes entre si, e não encontram no mercado uma resposta que lhes permita melhorar aquilo que é a sua organização interna, e muitas vezes são obrigadas, equipas internas, tipicamente até de tecnologias de informação e comunicação, a ir lá a desenvolver mecanismos à medida para que consigam dar resposta àquilo que são os seus processos internos, mas muitas vezes também com fornecedores ou outras empresas do grupo. Ou seja, tudo isto para dizer que a ideia pode estar em muito lado, e muitas vezes encontramos isto de diversas formas, ao nível do produto, como fui dizendo, do processo, mas também do procedimento interno. Depois, olhando para aquilo que são os setores de atividades, daquilo que há registros, também percebemos efetivamente esta panóplia, esta diversidade de setores onde encontramos a investigação e desenvolvimento. Se aquilo que aparece em primeiro lugar, a STIC, não é novidade nenhuma, por exemplo, quando olhamos para a parte, para o segundo, quem vem em segundo lugar, o comércio, é estranho. Tipicamente uma empresa da área do comércio, à partida não vemos lá como é que ela poderá fazer ideia, mas lá está, muitas vezes, ou os processos internos, procedimentos relacionados com logística, aquilo que acontece em back-office, nos armazéns, tudo isto pode ter ali um conjunto de atividades onde a empresa, fruto daquilo que é a sua realidade, teve que ir internamente criar algo que ainda não existia. Depois também vemos a consultoria técnica, os produtos farmacêuticos, que vão por ser áreas muito relacionadas. A construção, por exemplo, já é um setor que também nos causa aqui algum espanto, se não estivermos dentro. Neste momento, acaba de ser, por ser dos setores em Portugal que até é onde está a acontecer mais inovação, na lógica de produtizar e de industrializar aquilo que é a construção, muito ligada à construção modular, à sustentabilidade, à circularidade dos materiais. É um setor que tem feito muita investigação e desenvolvimento e onde está a acontecer muita coisa. Pois pronto, aqui outro tipo de indústrias, salientava, por exemplo, a indústria alimentares e bebidas, onde também temos um conjunto de clientes, e aqui estamos sempre a falar de criar novos produtos, ou, pegando no exemplo que eu dava há pouco, muitas vezes encontramos aqui exatamente no mesmo produto que a empresa já tinha, mas onde está a tentar, por exemplo, aumentar o tempo de prateleira, reduzindo aos corantes e aos conservantes e apostando em ingredientes naturais que lhe consiga fazer isso. E isto também é a ideia: procurar novas matérias-primas, melhorar a qualidade daquilo que são os produtos. Depois temos as metalurgias, os produtos metálicos. O setor da metalomecânica também é algo que muitas vezes olhamos e pensamos que é um setor tradicional, mas também é um setor onde encontramos muitos projetos de ideia, muitas vezes relacionados com soldaduras, em estruturas, novos métodos de ligações entre peças, muitas vezes pelo próprio formato ou geometria da peça, lá está, derivado daquilo que são as necessidades dos clientes. Também vamos encontrar ideia porque lhes são pedido peças cada vez mais complexas. Eu costumo dar um exemplo a alguns clientes que, por exemplo, se me pedirem uma peça de 1 metro, mas com 1 milímetro de espessura, à partida tenho ali, por exemplo, uma régua e eu não vejo onde é que está a ideia. Agora, se me pedirem que a peça seja totalmente plana e que o único desvio seja de 1 micro, por exemplo, certamente ninguém consegue ter uma peça de 1 metro totalmente plana apenas com um desvio de micro. E isso iria exigir ideia, certamente. Pois, só para complementar, e ainda outro setor também tradicional, dando aqui outro exemplo para fechar, temos, por exemplo, o setor dos têxteis, seja os têxteis vestuários, seja os têxteis lares, onde também temos muitos projetos e onde encontramos muitas vezes ideia, seja pela composição das peças, que obriga, por exemplo, a trabalhar e a redesenhar e redimensionar teares, seja ao nível do acabamento, encontramos neste momento muitos processos relacionados com acabamentos que sejam cada vez mais sustentáveis. Ou seja, tudo isto para dizer e para desmistificar aqui, a ideia não está só nos setores mais evoluídos e naquilo que está a acontecer tipicamente e que gera patentes. Nós encontramos ideia em diversos locais, desde os setores mais tradicionais até aos setores mais avançados, muito por fruto, sim, de empresas que querem ser diferentes no mercado, que têm uma ambição de estar ali ao nível de estado da arte, mas também muito fruto daquilo que é a exigência e os requisitos do mercado, dos próprios clientes, às vezes das limitações dos próprios fornecedores. E agora, se calhar, passaria um bocadinho a palavra à Paula, desmistificado a ideia para que nos falasse do CIFID e nos identificasse exatamente em que é que
consiste. Ok. Obrigada, Eduardo. Pronto, eu agora vou focar um bocadinho naquilo que é o CIFID, explicando um bocadinho para quem é, o que é que está implícito em termos de despesas e depois, mais à frente, também sobre a taxa de incentivo. Portanto, o CIFID é um incentivo fiscal que está disponível para todas as empresas, independentemente da sua dimensão. Qualquer empresa pode se candidatar desde que cumpra três condições. Não podem ter dívidas às finanças nem à segurança social, têm que ter contabilidade organizada e têm que ter realizado atividades de investigação e desenvolvimento. Em termos de despesas elegíveis, nós temos dois grandes grupos de despesas. O primeiro grupo corresponde às despesas mais gerais, que não exigem a apresentação de um projeto de investigação e desenvolvimento. Aqui estamos a falar de despesas como participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de ID, participação no capital de entidades e contributos para fundos destinados a financiar atividades de investigação e desenvolvimento, custos com registro e manutenção de patentes e despesas com auditoria A&D, nomeadamente a aplicação da norma de Sistema de Gestão, Investigação, Desenvolvimento e Inovação, que é 4457. Este tipo de candidaturas é simplificada, como eu referi inicialmente, não precisamos de apresentar um projeto, a descrição de um projeto de investigação e desenvolvimento, portanto só temos que identificar a despesa e submeter. Depois temos um segundo grupo que está diretamente relacionado com o projeto de investigação e desenvolvimento, e este sim vai exigir a apresentação descritiva do projeto, ou seja, nós ali temos de descrever como é que o projeto surgiu, qual é que é o contexto, a sua motivação científica, os seus objetivos. Vamos ter que detalhar todo o trabalho que nós fizemos para evidenciar que efetivamente fizemos atividades de investigação e desenvolvimento e que estamos a avançar no estado da arte atual e vamos ter que apresentar os resultados. Aqui, associado a este tipo de projeto, nós vamos ter despesas com o pessoal técnico, diretamente afeto e envolvido nas atividades de ID, despesas de funcionamento que estão limitadas a 55% das despesas com o pessoal técnico, aquisição de ativos tangíveis, nomeadamente equipamentos, que têm que estar no seu estado novo e na proporção de afetação das atividades de ID, contratação de serviços junto de entidades com reconhecimento de idoneidade, aquisição de patentes, sendo que a aquisição de patentes só é aplicável no caso das PMEs, grandes empresas não podem ter este custo, e depois temos despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de ID financiados. Algumas notas relevantes. Se existirem despesas gerais, mas também despesas ligadas a projetos, a candidatura é única, ou seja, aquilo que se faz é juntar todas as despesas e apresenta-se uma única candidatura para a empresa em questão. Os projetos podem ter mais que um ano de duração, sendo que aquilo que acontece é o reporte no período fiscal em questão. Depois, se o projeto tiver mais que um ano de duração, no período seguinte, nós damos continuidade e fazemos o reporte daquilo que foi desenvolvido no período seguinte. Aqui, uma vez, não é necessário ter a formalização de um departamento de ID, nem uma equipa exclusiva a este tipo de atividades, até porque a realidade de Portugal é que a maioria das empresas não tem um departamento formal, não precisa ter um laboratório científico e a equipa normalmente faz este tipo de atividades e nem sequer se apercebe, porque acaba por ser a sua atividade corrente. Agora focando um bocadinho na equipa, que é muito relevante nos projetos de ID. Em termos de equipa, apenas são consideradas pessoas técnicas com nível de qualificação igual ou superior a 4. Isto significa que são pessoas que têm um ensino secundário via profissional, com curso de estágio de 6 meses, no mínimo. No caso dos doutorados, existe uma majoração de 20%, o que torna este perfil particularmente relevante na candidatura CIFID. E aqui, que é um fator muito importante, apenas podem ser considerados técnicos diretamente envolvidos nas atividades de ID. Todas as atividades que acontecem depois do ID acabar, vamos imaginar que nós desenvolvemos um novo produto e ele vai ser lançado no mercado, tudo aquilo que depois está inerente à parte do marketing e à parte da comercialização já não é contabilizado no CIFID, porque parte-se do pressuposto
que as atividades de investigação e desenvolvimento já terminaram e, portanto, já estamos a comercializar a solução. E agora passaríamos novamente para o Mentimeter, aqui para mais duas questões. Nós deixamos aqui na mesma o QR Code e o código, podem novamente aceder. Aqui gostaríamos de perceber se vocês já concorreram ao CIFID ou não, e também gostaríamos de perceber se, tendo em conta esta informação, se acham que a empresa pode ser enquadrável no CIFID, e se poderão ter aqui projetos internamente que poderão ser enquadráveis neste benefício fiscal. Vou deixar aqui só uns segundos para poderem responder. Nós depois no final vamos analisar as respostas e damos também feedback. Também haverá algum espaço para questões, portanto, se há aqui alguma questão que não esteja resolvida, também poderemos responder mais à frente. Pronto, nós temos aqui uma questão relativamente aos recursos humanos. A questão é o custo dos recursos humanos no desenvolvimento de melhorias definitivas, também poderão contar para o CIFID. Aqui poderei já responder neste âmbito, ou seja, as melhorias significativas, as melhorias no âmbito do CIFID poderão ser contabilizadas e poderão fazer parte de um projeto de investigação e desenvolvimento, mas nós temos que analisar se estas melhorias são efetivamente significativas. Porque muitas das vezes aquilo que acontece em termos de trabalho é que existem otimizações, e uma otimização que seja simples de executar não é considerada investigação e desenvolvimento. Mas se for uma melhoria significativa, que se tivermos que desenvolver alguma coisa de base ou mudar por completo, por exemplo, a arquitetura de uma solução, aí sim poderemos estar perante atividades de ID e poderemos apresentar um projeto nesse âmbito. Aqui se calhar passaríamos para a próxima questão. Já está. Ok. Ok, aqui só analisando algumas respostas, temos 40% das pessoas a dizer que sim, se já concorreram. 17% não sabiam que eram elegíveis, 33% desconheciam e 17% acham o processo demasiado complexo. Pronto, nós estamos aqui mesmo para esclarecer que o processo não é complexo, pode ser simples, nós também estamos aqui para ajudar a tentar enquadrar os projetos no âmbito do CIFID. Pronto, aqui se calhar vou continuar com a taxa de incentivo para perceberem um bocadinho mais em detalhe este benefício fiscal. Passando para a taxa de incentivo. O CIFID permite uma dedução à coleta de até, no máximo, 82,5% da despesa de ID, que foi executada no ano anterior. Como é que isto é calculado? Existem duas taxas, uma taxa base de 32,5% da despesa de ID do ano, e depois existe uma taxa incremental de 50% do acréscimo da despesa realizada no ano, face à média dos 2 anos anteriores. O que é que isto significa? Isto significa que se uma empresa tiver sempre a mesma despesa ao longo do tempo, ela vai chegar a um determinado ano, vai passar a usufruir apenas da taxa mínima de 32,5%. Se em contrapartida ela tiver sempre a aumentar a despesa de ID, vamos assumir 5% de crescimento todos os anos, ela vai sempre usufruir da taxa máxima de 82,5%. E o CIFID foi mesmo feito para esta lógica, ou seja, para incentivar as empresas a inovar de forma contínua ao longo do tempo. Aqui depois trazemos um exemplo prático de duas situações, ou seja, à esquerda temos uma empresa que tem sempre a mesma despesa de investigação e desenvolvimento, portanto 100 mil euros ao longo dos 3 anos, e do lado direito temos temos uma empresa que aumenta sempre a sua despesa de investigação e desenvolvimento ao longo destes 3 anos. E aqui temos algumas diferenças significativas, portanto, no ano 1, para a empresa que tem sempre a mesma despesa,
vai usufruir da taxa máxima, portanto, temos a taxa base 32,5% mais a taxa incremental de 50%. No ano 2 passamos a ter um ano de histórico, portanto, os valores vão alterar porque já temos um histórico de despesa de ID, mas no terceiro ano, como nós temos sempre a mesma despesa, não existe aqui nenhum aumento incremental, portanto, esta taxa incremental de 50% desaparece. E a empresa passa a usufruir apenas da taxa mínima 32,5%. À direita, temos a empresa que aumenta de forma contínua a sua despesa de investigação e desenvolvimento. O que é que aqui vai alterar? No ano 3, ela vai ter sempre direito à taxa incremental, porque existiu um aumento face à média dos 2 anos anteriores, portanto, ela tem direito a esta majoração, digamos assim, à taxa incremental dos 50%. Em termos práticos, se olharmos para o benefício fiscal destes 3 anos, estamos a falar de uma alteração, de uma diferença significativa. Portanto, uma empresa que tem sempre a mesma despesa tem cerca de 170 mil euros. Uma empresa que está sempre a investir de forma contínua na despesa de ID, tem 220 mil euros. E agora passaria novamente ao Eduardo para falar um bocadinho sobre o procedimento e a checklist. Obrigado, Paulo. Sendo que, mesmo sem taxa incremental, 32,5% sobre a despesa também não é um mau incentivo e para aqueles que mantêm ou até podem diminuir em algum ano, é sempre relevante. Após a explicação da Paula, já percebendo aqui o nosso processo, se calhar passava aqui, em termos práticos, como é que nós operacionalizamos isto? Ou seja, desde logo e numa fase inicial, identificar quais os projetos de ideia que a empresa teve, e lá está, aqui voltando ao que falei há pouco, encontramos empresas com diferentes níveis de maturidade. Uma empresa, por exemplo, que tem um departamento de ideia, e uma equipa dedicada, independentemente de ser a tempo total ou não, já vai fazendo este levantamento. Outras empresas também não o fazem ao longo do ano e depois chegam a 2016, não têm esse levantamento feito. Não há problema nenhum, é sempre possível voltar atrás e, no nosso caso, conseguimos apoiar as empresas em todo o processo de Ásia. Aqui, identificar os projetos de ideia dos anos anteriores é relativamente fácil, ou seja, é perceber aquilo que foi diferente do normal, aquilo que obrigou as empresas a ir além do que é o normal, que os obrigou a estudar, que os obrigou a investigar, que quando estamos ao nível do produto e do processo, o que é que foi diferente daquilo que é habitual, que produtos, que requisitos é que tiveram que cumprir, a que não estão habituados, no fundo, perceber onde é que andaram a partir pedra, ou como nós muitas vezes dizemos aos nossos clientes quando falam lá daqueles projetos que lhe tirou o sono porque não sabia como é que havia de resolver os problemas, é muito por aí que vamos chegando lá e vamos procurando aqueles projetos que à partida terão potencial para ser de ideia. Depois, identificados estes projetos com maior potencial, é feito aqui um conjunto de conversas mais ou menos exaustivas, tipicamente com quem está no terreno, e já agora deixava esta nota que na Unit, quem trata esta componente técnica da parte descritiva é uma equipa de engenheiros para que consigamos e para que tenhamos a capacidade de falar a mesma linguagem dos técnicos que estão no terreno a fazer estes projetos. E aqui tentamos levantar o máximo de informação possível que nos permita validar, ok, estamos perante um projeto de ideia, ou não, ou simplesmente é um projeto de engenharia ou um projeto de melhoria contínua. Identificados estes projetos, depois trabalhamos de forma paralela, ou seja, por um lado fazemos o levantamento dos custos de cada projeto, e aqui estamos sempre a falar dos recursos humanos que estiveram envolvidos diretamente nas atividades de IDE, os custos de funcionamento na sua proporção, como a Paula falou, ou seja, aquilo que temos, o valor que temos em pessoa, podemos ir até este valor, podemos 55% dos custos de funcionamento do valor das pessoas e depois relativamente aos equipamentos e aos ativos que possam ter estar envolvidos no projeto e respondendo já a uma pergunta que vi, de forma direta apenas são elegíveis os ativos fixos tangíveis, ou seja, os equipamentos. Os softwares não entram, não são uma despesa elegível de forma direta, apenas equipamentos. E mesmo estes equipamentos são na proporção que estarão afetos ao projeto. Ou seja, por exemplo, se eu compro um equipamento
e durante o período do projeto ele vai estar única e exclusivamente afeto ao projeto, porque está a ser trabalhado, redimensionado, eu considero esse período de amortização no CIFID. Não posso considerar o custo total do equipamento a 100%, porque depois daquele período do projeto ele vai estar afeto à atividade produtiva e aí já não se considera. Mas pronto, fazemos todo este levantamento por projeto. Como a Paula também disse, nós podemos ter 1, 10, 100 projetos por CIFID e este levantamento é feito por projeto. Quantos técnicos, os custos de funcionamento, os equipamentos alocados e as outras despesas. Paralelamente, é necessário fazer uma memória descritiva de cada projeto. E quando falamos de uma memória descritiva, começamos por fazer sempre um contexto de onde é que nasce o projeto, se é de uma ideia interna da empresa, se é de uma necessidade do mercado, o que é que ele vai resolver. Depois temos que identificar quais as motivações técnico-científicas do projeto, ou seja, qual a minha ambição em termos técnicos científicos, não apenas de mercado. Temos que mostrar aquilo a que me estou a propor alcançar em termos técnicos e científicos. Ou seja, que problemas é que eu vou resolver, que avanços é que eu vou ou quero alcançar. Depois identificamos os objetivos que o projeto está a propor. Seguidamente fazemos uma breve análise ao estado da arte, para demonstrar efetivamente que o meu projeto faz sentido e que não há, na literatura referências a algo igual, ou seja, que o conhecimento que o meu projeto vai gerar ainda não existe. E, obviamente, também para corroborar esta secção, fazemos sempre aqui uma análise à concorrência. Quando falamos aqui de concorrência, não é a concorrência do projeto, mas a concorrência que existe, o alvo, não é a concorrência da empresa, peço desculpa, mas a concorrência do alvo do projeto, seja um processo, seja um produto, seja um serviço. Depois, fazemos uma descrição tão exaustiva quanto possível de tudo aquilo que foi o trabalho realizado ao longo do ano fiscal em causa. E no final fazemos aqui os resultados do ano fiscal em causa e depois as conclusões do projeto. Ou seja, se as primeiras secções não vão variando muito no mesmo projeto, como a Paula disse, um projeto pode ter a duração de X anos, não tem que ser, não tem que fazer match entre o projeto e o ano fiscal, o projeto pode ter 1, 2, 3 anos. E vai saltando de ano para ano. E se nesses casos as primeiras secções, porque à partida o motivo e os objetivos não vão variando, mantêm-se, pode ter ali ligeiros ajustes, mas vão-se mantendo. A secção de trabalho efetuado no ano em causa, essa sim é totalmente diferente de ano para ano, porque é onde nós dizemos efetivamente o que é que as equipas andaram a fazer, quais as atividades e dia que elas andaram a fazer. Tendo aqui a memória descritiva de cada projeto pronta e o custo de cada projeto, montamos o nosso dossiê fiscal e submetemos a candidatura. Tipicamente, a candidatura, ou melhor, pela regra, pela legislação, ela tem que ser submetida até ao final do quinto mês após o término do ano fiscal. Para uma empresa que tem um ano fiscal normal de janeiro a dezembro, estamos sempre aqui a falar de maio. Ela é submetida à Agência Nacional de Inovação, a qual a vai avaliar, e aqui a avaliação incide sobretudo em dois pontos. Primeiro, e desde logo, se efetivamente se trata de um projeto de ID ou não, e depois, se sim, se se trata de um projeto de ID, vai avaliar a razoabilidade dos custos que estão a ser imputados e se faz sentido. E com base nisto, ela vai emitir a decisão, que pode ser positiva, como uma aprovação total, pode ser uma aprovação parcial, ou seja, e aqui a aprovação parcial pode acontecer em dois âmbitos. Vamos dar aqui um exemplo rápido. Se eu tiver um CIFID com 5 projetos, ela pode aprovar 3 projetos e não aprovar 2 projetos, ou pode até aprovar os 5 projetos, mas, por exemplo, achar que os custos com recursos humanos estão sobredimensionados e corta ali 30% dos custos em RHs. Ou seja, esta é a possibilidade. Ou pode ser totalmente chumbada. Depois desta decisão, as empresas têm sempre a possibilidade de alegar para reverter estas decisões. Após a decisão final, é emitida uma declaração pela Agência Nacional de Inovação, onde declara e recomenda aquilo que é o benefício fiscal que pode ser atribuído à empresa. E grosso modo é isto. Também caso hajam algumas perguntas, vamos lá na sessão de Q&A. Perguntas de resposta rápida. Perco benefício se tiver lucro este ano? Não. Ou seja, o CIFID pode ser deduzido até ao 12º exercício seguinte
ao ano da candidatura. Qual é a regra? O CIFID abate até 100% da coleta. Se eu, por exemplo, este ano tenho uma coleta de 50 e fiz CIFID e angariei 200, eu consumo 50 e guardo 150 para os anos seguintes. Existindo coleta e existindo crédito fiscal, ele tem que ir sendo deduzido. Eu não posso ir esperando e deduzo quando faz sentido. Não, vou sempre deduzindo. Existindo crédito fiscal, ele tem que ser obrigatoriamente deduzido. E essa é a regra. Pode ser deduzido durante 12 anos. Outra pergunta que tipicamente nos costumam colocar: se acumular o CIFID com outros apoios? Sim, podemos acumular o CIFID com as candidaturas à investigação e desenvolvimento. Por exemplo, sabemos que neste momento temos cerca de 4.000 entidades envolvidas nas agendas mobilizadoras, tudo que sejam as atividades de ideia. É acumulável. Qual é aqui a regra? Eu não posso fazer duplicação de custos, ou seja, eu pego em todo o investimento ou a despesa elegível, retiro a parte que já está a ser sujeita ao incentivo e para CIFID vai apenas a parte que não está a ser sujeita a incentivo para que não haja aqui uma duplicação de apoios. Mas lá está, é possível haver aqui uma acumulação que depois, no final, entre um incentivo financeiro e um incentivo fiscal, aumenta a taxa de apoio. E por último, se o processo é muito demorado, e aqui a resposta é um não. O processo de candidatura é relativamente, como a Paula foi dizendo e como descrevi há pouco, não diria que é simples, mas consegue-se fazer de forma autocélere, obviamente que depende dos projetos que temos, porque na prática um CIFID com um projeto e um CIFID com dois projetos estamos a duplicar o tema. O tempo necessário, mas não é difícil, consegue-se preparar um processo e um dossiê fiscal com todo o rigor necessário, diga-se, isto é importante, com todo o rigor necessário e com toda a informação necessária, quer para a Agência Nacional de Inovação, quer para uma posterior auditoria da autoridade tributária, de forma célere. A candidatura é submetida e, voltando àquilo que é o grosso das empresas nacionais, a candidatura é submetida em maio e tipicamente a partir de novembro começam a sair as primeiras decisões. As decisões não saem todas em bloco, a Agência Nacional de Inovação vai lançando decisões semanalmente, elas começam a sair em novembro e normalmente até abril. Eu diria que 90% das decisões estavam emitidas. Nos últimos anos, diria desde o Covid, a Agência Nacional de Inovação teve algumas dificuldades e não tem conseguido manter esta cadência e temos casos onde muitas vezes as empresas vão para o CIFID do ano seguinte e começam a preparar a candidatura do ano seguinte sem ter a decisão do ano anterior. Por isso, neste momento, sim, está-se a verificar alguns atrasos naquilo que é as decisões, mas é aqui que o processo demora e não propriamente na preparação e submissão da candidatura. E voltando aqui ao Mentimeter, gostaríamos também que se pudessem, e se fizessem um favor, que lá voltassem para responder esta pergunta. E enquanto fazem, vou tentar perceber aqui algumas perguntas que foram sendo eh, colocadas de forma a ir respondendo. Só para dar aqui algum tempo. Pronto, eu diria que neste momento É, está. Passando aqui, sim. se calhar, algumas respostas mais rápidas do que estou a ver. A minha empresa se deixar de ser PME, mudou o enquadramento para efeitos CIFID? Não. O CIFID é completamente independente daquilo que é a dimensão da empresa, ou seja, seja uma microempresa, seja uma grande empresa, todo o processo é exatamente igual e as taxas de incentivos são exatamente iguais. Também temos aqui uma questão a perguntar se a empresa ao financiar um doutoramento através de um protocolo, quais benefícios que pode ter. Ou seja, se está a financiar o doutoramento e se este doutoramento está a ser feito na própria empresa, certamente está a existir um projeto e só por si já temos aqui matéria. E após a pessoa estar doutorada, terá benefícios fiscais porque pessoas com nível 8 têm uma majoração e são financiadas a 110 ou 120. Agora tem uma branca, Paula. 120, cento e majoração de vinte por 20%. cento Obrigado. Ou seja, também para cativar as empresas a contratar doutorados, o custo de uma pessoa que tenha o doutoramento é financiado a 120% no CIFID.
Paula, não sei se queres responder agora algumas, enquanto eu também procuro aqui mais. Sim, aqui relativamente aos ativos, apenas são elegíveis ativos tangíveis e não tangíveis. Estamos a falar de ativos fixos tangíveis adquiridos no ano da candidatura e contabilizados na conta SMC 43. Aqui estão sempre excluídos edifícios e terrenos. Os custos de formação não são elegíveis no âmbito do CIFID. Ok, tenho aqui uma questão pertinente e creio que não tocamos, que é se é possível investir em empresas, esse investimento ser elegível para efeitos de CIFID. Não nos referindo a fundos de capital de risco, ou seja, temos aqui duas lógicas de subcontratações que são elegíveis para efeitos de CIFID. Uma é a entidade de sistema científico. Se eu estiver a fazer um projeto de ideia e contratar uma entidade de sistema científico para me auxiliar com algumas atividades, por exemplo, numa área onde o know-how da minha empresa é menor e eu preciso de apoio externo, se for uma entidade de sistema científico, o custo é elegível. Se for apoio por outra empresa, só será elegível se essa empresa tiver o reconhecimento de idoneidade emitido por parte da ANI. Estamos a falar de um processo onde essa empresa submete uma espécie de candidatura à Agência Nacional de Inovação e é reconhecida como idónea para prestar serviços de ID em determinados âmbitos que estão pré-definidos, e aí sim passa a ser elegível no CIFID de terceiros. Depois temos aqui outra pergunta, que é no caso de microempresas, se um sócio-gerente pode estar envolvido a tempo parcial nas atividades de ID ou existem restrições? Sim, se estiver envolvido no projeto, se estiver diretamente a trabalhar também no projeto ID, sim, é elegível e o seu custo pode ser imputado. Temos é que ter muito cuidado, porque sendo sócio-gerente, eh, lá está, será sempre um tempo parcial e que não pode ser muito elevado, senão a própria Agência Nacional de Inovação põe em causa o facto de ele estar a conseguir fazer todas as suas outras funções, uma vez que é sócio-gerente. Temos aqui outra pergunta que fala dos projetos em copromoção financiados a 80%. Lá está, como disse há pouco, sim, a parte não financiada, ou seja, os restantes 20% também podem ser enquadráveis em CIFID. E eu acho que, Paula, não sei se tens aí mais algum ao teu lado. Sim, temos aqui uma questão sobre o contacto. O contacto convosco deve acontecer quando surge a ideia do projeto, para que nos auxiliem no detalhe da preparação, ou deve acontecer após a execução do projeto. Aqui, idealmente, deve acontecer quando surge a ideia do projeto, isto porque aqui estamos a falar de benefício fiscal do CIFID, mas poderá acontecer que o projeto é demasiado complexo e podem ter aqui outras possibilidades de financiamento, nomeadamente o Portugal 2030, que poderá ter aqui outras vantagens. Aqui, continuando também na questão dos ativos, é questionado se no ano da aquisição do ativo será reconhecido o valor da amortização ou dos anos futuros. É apenas reconhecido o valor da amortização do ano em causa. Aqui deixo sempre nota que o ativo tem que ser adquirido no ano em causa, que se está a reportar o projeto. Exatamente. Se estivermos a falar de um ativo que até já está na empresa e é usado, já não conta. Vou só voltar atrás relativamente à alteração dos sócios. Não, o CIFID é crédito fiscal da empresa e se houver alteração na estrutura societária ou se até haver uma compra e venda, o benefício fiscal vai com a empresa e também já agora deixamos a nota que tipicamente nestes processos de compra, venda e abertura de capital, existindo crédito fiscal, é algo que até é valorizado e consegue valorizar o valor da empresa. Temos várias empresas que, apesar de ter bastante crédito fiscal, continuam a fazer CIFID anualmente porque sabem que isso é algo que também valoriza a empresa em casos de venda. E, e acho que acabamos por percorrer todas. Sim. Acho que se calhar fechava, reforçando só aquilo que a Paula disse. É sempre
melhor entrarmos antes, porque aí também podemos ajudar a desenhar e maximizar o projeto ou os projetos, ou até encontrar outras formas de apoio, não só o CIFID, mas, por exemplo, incentivos financeiros. Mas eu diria que se tiverem interesse em qualquer altura, é pertinente falarem connosco, estaremos sempre disponíveis para vos apoiar em qualquer fase do processo. Daquilo que fomos vendo aqui nas respostas, ficamos muito satisfeitos por ver que ajudamos quem assistiu a dominar e a ficar mais confiante com o tema. Espero também que não fiquem assim tão confiantes ao ponto de deixarem de falar connosco e estaremos disponíveis para tudo o que necessitarem. Têm aqui os nossos contactos e acabando agradecendo o vosso tempo. Mais uma vez, sabemos que hoje em dia o tempo é um bem escasso e agradecido de parte da Unity o tempo que dispensaram para estar connosco. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Paula. Sendo assim, não havendo mais questões, vamos por dar encerrado aqui o nosso webinar. Muita gente perguntou aqui se vamos partilhar a apresentação. Vimos aqui no chat que a Unit disse que sim, por isso assim que a Unit partilhar connosco a apresentação, eu farei chegar a todos que deram consentimento para receber comunicação por parte da CCIP para partilhar a mesma e a gravação desta sessão também. Caso não se lembrem se deram esse consentimento, que nós precisamos sempre, podem sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt, que também está aqui no chat, que eu escrevi no início da sessão. Podem sempre contactar-nos através desse e-mail para pedir a apresentação e a gravação, e eu irei fazer chegar-vos. E pronto, e assim encerramos. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Paula, muito obrigada a todos os participantes por se terem juntado a nós hoje. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas aqui da CCP, tanto no nosso site, redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Muito obrigada e resto de bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada.